Hoje é Shabat. Ulisses já introduziu o Shabat de forma a nos fazer entender a importância, a maravilha e a benesse que é termos um dia para nos apresentar diante de Adonai. Nós agradecemos a presença dos visitantes, agradecemos aos irmãos que estão pela internet, porque diante do Eterno, servir em assembleia é muito melhor do que servirmos sozinhos. Nós precisamos dar continuidade no aprendizado que vem sendo dado aqui na casa a respeito daquilo que o Eterno estabelece como princípio do relacionamento com o homem, que é o amor. Só que nós estamos diante de uma paraxá que todo o ciclo ela se localiza entre os dias 17 de Tamuz e 9 de Av, que são os dias, as 3 semanas de luto permanente desde que o primeiro templo foi destruído no período babilônico e depois no período romano, no período 70 da era cristã. Então nós estamos falando de um mesmo período. No dia 9 de Av de cada um desses ciclos, houve a destruição do templo de Jerusalém. Por que entra-se em luto a partir do dia 17 de Tamuz? Que foi durante a semana, acho que foi na terça-feira, 17 de Tamuz, se eu não me engano. Porque foi a primeira brecha do muro antes de Jerusalém ser invadida e o templo ser destruído. E é muito importante nós entendermos que esses dias compreendem um período de consternação, voltado para o lamento profundo desta data. O dia 9 de Av também é marcado pelo pecado dos espias, quando ali eles olham e desistem da terra. Eles descredenciam a terra como uma promessa bem-vinda da parte de Adonai. Então, não são datas simplesmente coincidentes, porque se nós analisarmos o período qual o dia 9 de Av ele passa dentro do calendário de estudos das porções da Torá, nós vamos ver que são períodos de muita dificuldade para Israel. Então a coincidência da dificuldade que Israel passa na Torá, nas parashiot, compreendidas entre os dias 17 de Tamuz e 9 de Av, são diretamente proporcionais aos dias de dificuldade que nós passamos a cada ciclo. É inegável que a relação das datas traduz um fato comum entre essas 3 situações tão distantes no tempo, mas totalmente conectadas em seu sentido comum. O adultério de Israel no período mosaico, lá no dia 9 de Av, no fatídico problema dos espias, é o princípio fundamental para entendermos a causa da destruição dos 2 templos. Visto que a estrutura física dos templos visava representar aos olhos humanos o desejo divino de habitar no interior dos homens. Alguns mestres da Torá chegam a considerar, Ulisses, que este período dos 21 dias é um período onde Adonai esteve inclinado a desistir da humanidade. Mas ele não desistiu por causa do amor. Adonai, por muito pouco, no pecado do bezerro de ouro, Adonai inclinou-se a desistir de Israel. Lembram que ele fala para Moisés? Eu farei de ti, a partir de ti, uma nova nação, um novo povo, uma nova promessa. Mas Moisés, ligado ao amor a Abraão, Isaque e Jacó, Moisés não. E a própria promessa de Adonai e Moisés, ele não consegue deixar de ser altruísta a ponto de expressar um amor por quem já morreu, por uma memória. Aqui entre os 21 dias de luto entre Tamuz e Av, Adonai inclinou-se a desistir da humanidade. Porque nesse ponto aqui, nós já vamos ver que toda a narrativa do ciclo judaico, estudado nesses 21 dias, ele é uma narrativa já do período de 40 anos após a saída do Egito.
Nós estamos aqui exatamente há 2 meses de cruzar o Jordão. E depois de 40 anos, uma geração inteira, Adonai inclina-se a desistir dela. Mas o que sustenta Adonai é o amor que ele tinha pelo povo que ali estava, pelo povo que havia de nascer, mas o amor a Abraão, Isaque e a Jacó. Isso sustenta a vida que nós temos hoje. E esse pecado de Israel, tão estudado, tão debatido, Leomar, Ulisses, pastor e quem estuda Torá há mais tempo, sabe que isso é amplamente debatido entre os mestres da Torá. Aonde esse eixo perdeu a sua estrutura? Por que uma geração que não viu o Egito, que viu seus pais morrerem no deserto pela desobediência, por que essa geração sucumbe há aproximadamente 2 meses antes de cruzar o Jordão na terra de Moabe? Eu vou precisar voltar no estudo da semana passada em Provérbios capítulo 31 para nós darmos o ponto de partida nisso. O problema está no Éden. O problema está na representação que esta paraxá tem de forma universal na sua representação do Éden. A paraxá Pinhas, Finéias, a 41ª porção da Torá, ela é uma proclamação pública da essência da queda humana no Éden. E nós vamos entender isso aqui, por causa da quebra de um estatuto. Um estatuto. Provérbios capítulo 31, verso 1. Quem seria Lemuel, esse rei? Neemias interpreta quem era Nemuel para nós. Palavras do rei Lemuel, rei de Massá, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Que te direi, filho meu? Que te direi, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis embriagar-se de vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da Torá, e privem todos os aflitos dos seus direitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargos de espírito. Essa aqui é uma referência direta ao provérbio romano, usado por Israel no tempo dos profetas, que dizia: bebamos e comamos, porque amanhã morreremos. O profeta denuncia que Israel tomou para si uma cultura estrangeira ao proclamar isso como uma verdade. Então dê vinho a esses que querem beber, comer, porque amanhã morrerão. Para que bebam, se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a tua boca, julga retamente, defende o direito dos pobres e dos necessitados. Ignorar a Torá sendo falada, sendo ensinada, é uma premissa que vem de gerações. Mas aqui, a mãe deste rei, que segundo Neemias capítulo 13, verso 26, vai afirmar que era o próprio Salomão, diz assim: não dês às mulheres a tua força, nem aos reis, nem os teus caminhos aos que destroem os reis. Essa é uma referência direta ao que Moabe queria fazer com Israel, contratando um feiticeiro para profetizar contra Israel. Isso é Bilam, Balaão. O rei de Moabe suborna um feiticeiro. Então aqui, não dê os teus caminhos aos teus reis, a estes reis que vão decretar sentenças injustas sobre vós, mas não dê às mulheres a tua força. Então aqui existe primeiro uma advertência de homem: não sucumba à mulher. Mas logo após aqui, o famoso texto da mulher virtuosa vem advertindo que a mulher
não deseje tomar o homem para si. Do mesmo jeito que a mãe adverte o filho, a própria Torá vai dizer que a virtuosidade da mulher, onde será ela achada? Símbolo da mulher que se une ao homem numa concreção única para retornarem juntos ao caminho do Éden. O problema de Israel ali, na Parashá, capítulo 25 de Números, verso 1 a 5. Vamos abrir lá para a gente olhar. Números capítulo 25, verso 1. Do verso 1 ao verso 5. Enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. São os descendentes de Ló, primo de Abrão. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comia e se prostrava diante deles. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Eterno se acendeu contra Israel. Disse o Eterno a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Eterno ao ar livre, e o ardor da ira do Eterno se retirará de Israel. Assim Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate aquele dos seus homens que aderiram a Baal-peor. Numa outra tradução, o texto é um pouco mais profundo. Ele vai dizer assim: Israel habita Chitim. O povo começa a frequentar prostíbulos com as filhas de Moabe. Elas convidam o povo ao sacrifício de seus Elohims. O povo come. Eles se prosternam diante dos Elohims delas. Israel se une a Baal-peor. A narina de Adonai se inflama contra Israel. Adonai diz a Moshe: toma todos os cabeças do povo, empala-os diante de Adonai contra o sol. Adonai tornará a enviar flama de narina contra Israel. Moshe diz aos juízes de Israel, observa esse verso 5: matai cada homem, os homens com ele unidos a Baal-peor. Observe um detalhe. O destaque inicial do texto, que vai narrar o drama que leva Finéias, que é a nossa paraxá, a tomar uma atitude tão violenta, mas que, segundo o conceito de amor da Torá, torna-se a expressão máxima de amor, o que parece uma contradição. Como que a violência de um homem pode ser tomada por Adonai como uma declaração de amor? Porque quando nós estamos acostumados a ouvir falar em amor, nós ouvimos o lado romântico do amor. E existe um aspecto do amor que fala de delicadeza, que fala de carinho, de respeito, que fala daquilo que, de forma mais graciosa aos nossos ouvidos, é agradável de ouvir. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, ele é paciente, ele é benevolente, ele é longânimo, e isso é uma verdade. Mas existe uma face do amor pouco aceita nos dias de hoje, que foi a base fundamental de compreendermos Ahavá, amor na sua plenitude. Se nós só formos parciais na compreensão, aceitação e prática do amor, nós somos incompletos. Porque quando nós oramos o Shema, ama teu companheiro como a ti mesmo, nós vamos ver que existe uma face agradável e uma face que é pouco agradável e pouco aceita a respeito do amor. Finéias aqui demonstrou amor. Adonai aqui demonstrou amor por Israel quando ele empala os homens voltados para o sol. Parece uma loucura isso. Mas observa um detalhe. O destaque inicial do texto foca na crise temporal envolvendo a permanência de Israel em Chitim. Onde era Chitim? Uma localidade ao leste do Jordão, ou seja, antes de cruzar o Jordão. Talvez, segundo alguns escritores, a oeste de Jericó. Algumas traduções optam por interpretar esta habitação como um tempo prolongado e indevido, no qual Israel se estabeleceu ali
sendo este o fator desencadeador do pecado cometido. O primeiro ponto para nós entendermos a traição de Israel a Adonai é uma prolongada estadia, que na tradução que eu li aqui já foi considerado uma habitação. Quando você habita um local, você cria raízes nesse local e você absorve práticas e costumes daquele local onde você está. Mas se eu não me engano, Ulisses, desde a saída de Israel do Egito há 40 anos, era vedado a Israel absorver práticas e absorver costumes de qualquer outro que não fosse os costumes e as práticas promulgadas por Adonai. Traduzindo isso, estatuto. Porque nós aprendemos na semana passada que um estatuto é uma norma, uma lei não escrita, não gravada, a qual você absorve pela prática e a convivência dela no seu cotidiano. Ora, Israel tinha um ponto de saída e um ponto de chegada. A visão da terra foi um tropeço para Israel. Porque enquanto Israel vagava num deserto, pastora, sem entender para onde ia no sentido literal da palavra, ela só via, Leomar, um deserto a ser vencido. Quando você se acampa nas campinas de Moabe, e elas são lindas, você pega a Jordânia no fundo, com um planalto elevadíssimo, o Mar Morto e todos os seus afluentes, numa baixada, que você tem uma visão, Ulisses, plena da terra. Israel baixou retaguarda no ponto que antecederia o cruzar do Jordão. Vocês já viram aquelas provas de corrida rápida de 100, 200 metros, que o indivíduo que está na frente, o último passo ele relaxa e o outro que vem atrás bota a cabeça e leva a medalha de ouro? Israel foi o que retardou o passo, no último passo para dar. Só que o castigo foi muito pior do que o consolo de uma medalha de prata. Porque aqui, segundo os comentaristas, o nome Chitim é nome de uma localidade, mas ela se remete o nome ao conceito de uma árvore exuberante, provavelmente a acácia, caracterizada por seus espinhos flagelantes. Israel se detém num lugar de flagelo. Ela escolhe para habitar, antes de cruzar o Jordão, um local de flagelo. Esse significado é oriundo da raiz shotet, que significa provocação. Israel provoca Adonai com a sua insistência, com a sua permanência, e alguns a defendem que até uma imaturidade, por ser um povo não experimentado. Dessa maneira, devemos entender que nos deter diante de práticas e costumes contrários à Torá nos levará ao pecado de prostituição sexual e espiritual contra Elohim. A permanência acima do tempo permitido numa situação como esta implica na penetração dessas práticas no interior do coração do homem. Aí o que Adonai vem e faz? Ele aplica estatutos, capítulo 28 e 29 da Parashá. Estes são os sacrifícios diários, estes são os sacrifícios do 7º dia, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios anuais. Estes, Israel, são os seus costumes. Esses devem ser os seus hábitos. O Natal, a festa junina, o Ano Novo Civil, a Páscoa do Coelhinho, o aniversário do papai, da mamãe. Isso não faz parte, ó Israel, do teu costume. As suas tradições e costumes serão aquelas às quais eu determinarei para que você tenha sobre você a guarda daquilo que é sagrado, para que você não se misture com aquilo que é profano. A Parashá que antecede, 2 semanas atrás, ela cria de forma flagrante um estatuto para esta questão aqui. Israel não soube aplicar. No capítulo mais à frente aqui, no 31, Israel vai aprender a aplicar. A Parashá Hukat, no capítulo 19, é um estatuto da Torá de purificação, onde o homem, durante 7 dias, deveria se submeter a um ritual de purificação antes
de retornar ao convívio estatutário de Israel. O homem que saía para a guerra e se contaminava com o sangue, com o cadáver na guerra, deveria se limpar fora do arraial para depois adentrar no arraial. Ora, se existe uma questão restritiva para retornar ao arraial, é porque você teve um tempo onde se expôs a uma contaminação, mas você não pode trazer esta contaminação de volta para o ambiente restrito à contaminação. Israel não soube fazer isso aqui em Chitim. Ela acampa, ela absorve por mais tempo que devia costumes e práticas que não deveria, e ela perde o tempo de purificação para marchar e cruzar o Jordão. Vocês vão ver quantos morrem aqui. Existe um número absoluto de mortos aqui. O capítulo 18 do Levítico, também ensinado na semana passada, vai frisar esta questão. O verso 1 ao 5 diz assim: Disse mais o Eterno a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Eterno vosso Elohim. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus costumes, nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Eterno vosso Elohim. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou Adonai. Então aqui o Levítico capítulo 18, dentro do código de santidade, torna esta restrição de convivência. Leonardo, então quer dizer que a gente tem que se isolar do mundo. Eu não estou falando isso. Eu só estou dizendo que em situações as quais nós soubermos e identificarmos uma possível contaminação ou uma contaminação em andamento, eu preciso entender o tempo para sair dela, para retornar incólume ao convívio daqueles que guardam e preservam a Torá. Se nós não soubermos esse entrar e sair dentro de um tempo adequado, nós estacionamos em questões da nossa vida. Leonardo, mas você está falando só da questão sexual que Israel se envolveu? Não. Toda e qualquer ação carnal a qual nós tivermos contato, que é passível de contaminação, enquadra-se dentro dessa legislação. O Levítico não é restritivo ao aspecto sexual. Não é. Existe um tempo limite para nos expormos a tais situações, de maneira a evitar uma exposição que comprometa a nossa vida espiritual de acordo com a Torá. Isso se trata da assimilação de práticas e costumes, ou seja, são estatutos que o humano absorve para si e torna sua própria conduta de vida, conforme aprendemos na semana passada. Não se trata de uma legislação escrita e nem registrada documentalmente, mas de um cotidiano prático que assume força de lei quando aplicamos em nossa vida pela mera absorção. Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para o bem quanto para o mal. É uma questão de absorção. Aqui se aplica bem aquela frase: é fruto do meio qual você vive. O estatuto pode ser benéfico ou maléfico baseado nessa interpretação temporal que nós temos com isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se uma pessoa perde um ente querido, ela perde um parente, um marido, um pai, uma mãe, um filho, e ela prolonga o luto, a Bíblia tem um dia para começar o luto e um dia para terminar. Via de regra, biblicamente, baseado na história dos patriarcas, existe o Shivat Haminim, os 7 dias de luto obrigatórios, que podem se estender por um Rosh Hodesh, por um mês. Fora isso, o tempo de luto está prolongado. Tenta ajudar uma pessoa que há 30 anos chora pela perda de um ente querido. Eu vou contar uma história pessoal para vocês disso. 8 de abril de 1993.
O irmão mais velho do meu pai morre no dia do aniversário do meu pai, a caminho do aniversário do meu pai. Desde 1993, praticamente 30 anos, meu pai não consegue celebrar o aniversário dele nos ciclos habituais, porque o luto nunca foi embora. Eu enterrei a minha avó em 2016, chorando o luto da perda do filho desde 1993. Ela perdeu o prazer pela vida. Ela não soube iniciar um luto e terminar o luto. E ela foi vítima da própria alma dela para com isso. E o último suspiro dela foi do meu lado. Diferentemente do marido dela, que morre um ano antes, ao meu lado também, que uma semana antes de morrer, pede uma unção mortuária. Consegue, no final dos seus 87 anos, reconhecer que Elohim vive. Se submete ao óleo, à oração e à bênção e morre uma semana depois. Assim Ulisses. Também do meu lado. Um conseguiu, mesmo prolongando um luto, ainda conseguiu, antes de morrer, ser livre daquilo e reconhecer Adonai. A outra morreu suspirando pela morte do filho de 30 anos antes. Então esse é um exemplo prático de que se nós não aplicarmos Rukat na nossa vida, e observe que Rukat é uma paraxá que vai falar da purificação em 2 dias ao longo dos 7 dias de purificação. É o terceiro e o 7º dia. Você tem uma semana, o mesmo tempo do luto obrigatório. Passou aquilo ali, o sumo sacerdote não podia se lutar nem por parente próximo, em virtude da função que ele ocupava. Israel aqui não conseguiu entender que a aplicação do mandamento era em todas as instâncias da sociedade judaica. Se restringia muitas vezes ao âmbito, eu não estou em combate físico, eu não sou sumo sacerdote, aplica de forma restritiva um estatuto que é para ser aplicado de forma universal, nos pequenos e nos grandes eventos da vida humana. A Ucrânia está tentando fazer um acordo de paz com a Rússia. Depois de tanta vida destruída, de tanta morte, de tanto sangue, vocês acham que um acordo assinado no papel resolve a questão? Se não houver um homem ou uma mulher temente a Adonai para conduzir uma nação, para encontrar um caminho de se reerguer diante de Adonai, olha o Egito lá até hoje. Um país afundado, destruído, que foi outrora os Estados Unidos do seu tempo, a nação mais influente e poderosa. Nunca mais se reergueu, 3.500 anos afundado na própria lama. A ponto de Adonai, durante um tempo, já vivendo a crise egípcia, dizer assim, Ulisses, Faraó é um som. Ele ignora Faraó e diz, Faraó é um som que passou. O Egito passou. Abre o profeta Jeremias no capítulo 2 para a gente entender isso aqui. Dos versos 1 a 8. Jeremias é duro no assunto. Porque aqui Jeremias vai falar de uma nação, Leomar, que amou Adonai, mas que de repente deixou de amar Adonai. Por que ela deixou de amar Adonai? Vamos ver o que o profeta denuncia aqui. Deixou passar o tempo de provar este amor diante de Adonai. A mim veio a palavra do Eterno dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Eterno. Jeremias capítulo 2, verso 1. Lembro-me de ti, é uma lembrança de um passado, da tua afeição quando eras jovem. Aqui foram os jovens que morreram, nascidos no deserto. Do teu amor quando noiva, não era esposa ainda, era noiva. De como me seguias no deserto, numa terra que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Eterno, eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados.
o mal vinha sobre eles, diz o Eterno. Ouvi a palavra do Eterno, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Eterno: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Eterno que nos fez subir da terra do Egito? Quem nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Eterno? E os que tratavam da Torá não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram e andaram atrás de coisas de nenhum. Ó Baal aqui aparecendo lá nos tempos do profeta Jeremias. Se vocês forem a Josué, vai haver uma crise entre as tribos que cruzam e as 2,5 tribos que não cruzam, quando essas resolvem erguer um altar na terra. Eles juntam o exército das 9,5 tribos e vêm para destruir as 2,5 tribos por causa de um memorial. E ali, Finéias, o sumo sacerdote, quem quiser, isso está lá em Josué capítulo 22, vocês leiam com calma depois. Finéias se ergue e fala assim: acaso não lembraste de que o nosso pecado em Peor, da Paraxá aqui, ainda não se cicatrizou nessa geração? A prostituição de Israel aqui na Paraxá que nós estamos estudando, ela não cessa com a morte daqueles que foram julgados pelo pecado. Tornou-se uma proliferação, geração após geração, a ponto de Baal não ser esquecido por muito tempo. E a pergunta é: Baal ainda está de pé? Segundo Deuteronômio, capítulo 3, lá no finalzinho do capítulo 3, vai dizer que eu e Adonai ficamos de pé diante da casa de Peor. Quando Moisés morre, o texto sagrado diz que ele assume a função de um vigilante da casa de Peor. Israel cruza, Josué assume, o povo ocupa a terra e Moisés está lá, aos pés do Pisga. Enterrado, sabe-se o Eterno onde? Mas de frente à casa de Peor. A Torá está olhando para o pecado de Peor, geração após geração, pela sua capacidade de penetração nas gerações. Moisés está lá, igual uma coluna fincada, para que as gerações olhem para Moisés e se lembrem do que a casa de Peor. O conceito de casa não era um templo de habitação de um Deus qualquer, mas uma casa tem práticas, tem costumes e tem estatutos próprios. Israel estava precisando olhar para Adonai para não se fixar nos estatutos de Peor. E aí nós vamos penetrar nisso aqui agora. Então o primeiro ponto foi temporal. Passou o tempo numa área contaminada, lascou. Lembra do Covid em 2020? Vocês lembram disso? Lembra disso. Nós vivemos um problema mundial referente à contaminação que não havia recurso para resolver. Se nós não aprendermos o que nós tivéssemos que aprender com o movimento universal da proporção de um Covid, e que hoje já está se demonstrando que tudo que foi implementado pela ciência não valeu de nada, e hoje a gente já pode falar isso sem riscos maiores. Tudo que se colocou como proposta de tratamento, prevenção e abordagem da pandemia, hoje, 4 anos, 3 anos e meio depois, já se sabe que foram insuficientes ou desnecessárias ou prejudiciais. Nós estamos falando de uma coisa besta, com todo respeito. Um vírus, a partícula viva mais simples possível, fez um estrago com a humanidade inteira.
Agora traz isso para o âmbito das questões intrínsecas do pecado humano diante de Adonai. O segundo fato que a narrativa da Paraxá vai abordar se destaca porque o povo estava enlutado. Houve uma morte de um número significativo de pessoas. Então havia um luto em Israel pela praga determinada por Adonai contra os que se prostituíram em Baal. Alguém sabe me dizer quantos morreram nessa praga? Vão pensando e tentem fazer os cálculos. Vale lembrar que o rito de prostituição com esta divindade, Baal Peor, envolvia sexo desenfreado diante da imagem da divindade, e os praticantes do ato sexual, ao desejarem o prazer prometido pela divindade, defecavam aos pés da divindade antes da prática sexual. Leonardo, isso é uma aberração. Leonardo, eu não faço isso. Faz. Eu faço. Todos nós fazemos. Talvez não de forma literal, mas fazemos. Nós vamos ver isso aqui. Oi, fala no microfone, deixa eu ver. O nome Baal, né, se você me permite, ele na tradução, há várias traduções e conceitos, né, ele é considerado meu senhor. Né, Baal é meu senhor, meu dono, meu possuidor, e muitas traduções falam assim, ele é o meu marido. Aí que vem a tão grave prostituição. Você troca o meu marido, o profeta Oséias fala isso, Jeremias acabou de citar aí. Qual é a nação que troca o seu Adom por outro qualquer? Israel fez isso, ele diz. Nós fazemos isso. Mais fácil do que pode parecer. Segundo o entendimento talmúdico, presta atenção, a Torá oral, a discussão rabínica por detrás das escrituras sagradas, a ordem de Moshe se dirigiu, quando ele fala, levanta homens e enforca, como nós lemos aqui, que foi um enforcamento coletivo, correto? O entendimento talmúdico, a ordem de Moshe se dirigiu a 88.600 juízes de Israel de pé naquele tempo, sendo, portanto, necessário que cada um deles matasse 2 homens culpados de tal abominação. Portanto, morreram naquele dia 177.200 homens empalados de frente para o sol. A tradução nossa habitual está mais sutil, enforcados, à tarde. O texto, na sua originalidade, é um empalamento de frente para o sol. Todos culpados de prostituição com a divindade Baal Peor. Então haviam 88.600 juízes em Israel naquela geração de pé. Cada um, Ulisses, precisou tirar a vida de 2, dando um total de 177.200 homens. Mas calma lá que fica pior. Esse número absoluto por si só mostra o tamanho e a gravidade do problema no qual Israel se envolveu. Não foi uma prostituição numa casa escondida, Ulisses. Foi um estádio de futebol lotado com 177 mil pessoas enlouquecidas e desenfreadas por um amante, porque cansou-se do marido Adonai. Sendo, portanto, nosso ponto de partida para uma análise mais minuciosa do fato. Da onde que os rabis tiram a concepção deste número absoluto? Além dessa imensa porcentagem populacional envolvida na narrativa, é importante analisarmos a partir da gramática do texto a amplitude e a temporalidade presentes nessa história. Vai no verso 5 de novo. Quando a Torá usa redundância, ela quer fazer uma hipérbole conceitual daquilo que ela está ensinando. Se nós formos traduzir o texto, primeiro nós vamos ler o texto no hebraico para nós ouvirmos o que o texto hebraico diz para subsidiar a veracidade destes números que parecem, pastora, tão exuberantes. O texto no verso 5
Diz assim, ó, Números 25, verso 5. A parte B do versículo: cada um mate aquele dos seus homens que aderiram a Baal-peor. Essa é uma tradução pobre. O texto original vai dizer: Vaiomer Moshe El Shofite, e disse Moisés aos juízes. Ele é específico. O texto aqui está dizendo: assim Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate aquele dos seus homens. Vaiomer Moshe El Shofite Israel, Irgu Ish Anashav, Hanitz Madim Levaal Peor. Ocorre aqui uma duplicidade. Se nós formos traduzir ao pé da letra, o texto vai dizer assim: e disse Moisés aos juízes de Israel: mate homem e homens que fizeram aliança com Baal-peor. Mate homem e homens. A interpretação talmúdica se baseia na duplicidade do substantivo homem, usado em duas flexões da mesma palavra, homem e homens, na mesma raiz. Eu vou explicar isso aqui. E eles entendem, pastora, que cada homem deveria matar 2 homens. Essa é uma interpretação direta. Como eles sabiam que eram 88.600 juízes naquele tempo, a conta ficou fácil. Cada juiz mata 2. Aí chega-se ao número de 177 mil. Mas presta atenção aqui numa coisa. Olha qual é a amplitude da Torá para nós nos considerarmos tão arriscados de cometermos as mesmas loucuras que Israel fez neste tempo. A palavra homem que surge a primeira vez aqui, Ish. Certo, Levi? Homem, Ish. Traduzindo no hebraico, é um homem como indivíduo comum, uma pessoa do sexo masculino, um homem de grande porte, um homem poderoso, alto grau, também podendo se referenciar a marido. Se perguntar quem é o marido da fulana, quem é o Ish da fulana, o homem no conceito marido. Mas Ish também pode se referir à humanidade. Aí quando ele usa a flexão do substantivo seguinte, homens, Enosh, homem, no plural, humanidade, indivíduo na flor da pele, caráter sanguíneo e sanguinário da raça humana, aquele que está desesperadamente perverso, incurável, doente, lamentável, uma raiz primitiva, origina-se de ser frágil, ser débil. Figurativamente é o melancólico, desesperadamente perverso. Enosh deriva do substantivo anash, propriamente aquele que é mortal. Portanto, diferindo do termo mais digno quando quer se referir ao homem, Adão. O texto não flexiona 2 sinônimos. Ele flexiona o mesmo substantivo em singular e plural para mostrar que aqueles homens envolvidos no pecado eram a pior forma da espécie humana apresentada na face da terra. Ele não lembra que este homem um dia foi um terroso, que ele teve uma origem divina. Tamanha foi a queda desta geração. Porque se Adonai se refere ao homem como Adam, ele está dizendo que é aquele formado à imagem e semelhança de Elohim. Então o caráter daqueles que sucumbiram a Peor era o pior caráter humano, o qual nutre para si o desprezo de Adonai. Porque ele é mortal, porque ele é perverso, porque ele é frágil, débil, melancólico e muitas vezes sanguíneo. Quando o ser humano, conhecedor de Elohim e da sua Torá, peca nesses termos descritos na Parashá, ele decai de uma honrosa posição adâmica, que é a sua origem, para uma posição comum.
desprestigiada pela indiferença divina e ausência de comunhão com Elohim. Desde o princípio, o ser humano que se comunga com Elohim, ele é um filho de Adão. Ele é adâmico. Ele não é um ser comum. Porque o ato da criação deste homem, no Gênesis capítulo 1, vai dizer Kitov. Que bem esplendoroso foi criar algo à minha imagem e à minha semelhança. A tradução de Israel pecando em Peor é que o homem decai, porque ele conhecia a Torá, ele se relacionava com Elohim, 40 anos num deserto sendo visto como uma esposa zelosa, sendo zelada por seu marido. E de repente, esta esposa, esta nação vista como esposa, ela decai. 177.200 homens dessa nação decaem a uma posição pior do que aquele que não conheceu Elohim. Ele se torna pior do que aquele que já é considerado o pior em meio à humanidade. Ô Léo, eu fico pensando que não há uma diferença nenhuma da nossa condição hoje. Porque quando Yeshua, ali no capítulo 24 de Mateus, ele diz assim, ó, e por causa do aumento da não Torá, do aumento daqueles que não querem Torá, que rejeitam e desprezam a Torá, quando você chama a atenção de alguém por ausência de cumprimento de um mandamento, a pessoa toma ódio a você. Aqui, ó, e o amor de quase todos esfriará. Nas nossas traduções é muito pobre, por se multiplicar a iniquidade. Não, Yeshua aqui está dizendo assim, outra tradução, por causa do aumento da não Torá, o amor de quase todos se esfriará. Por isso que houve aqui em Vitória, na semana passada, uma coisa que me escandalizou muito, que quando eu vi as imagens, mas me escandalizou muito. As imagens do supermercado BH, na Reta da Penha, no horário que matou um rapaz, matou o outro, trabalhando na área do hortifruti ali, do supermercado. E alguém gritou dentro do supermercado, que eu ouvi, Ulisses, não tem ninguém que vai fazer nada, ninguém. Olha, ali tinham tantos homens. Por que 3 não pularam em cima daquele rapaz armado para matar o outro? O outro rapaz ensanguentado imediatamente, uma mulher que gritou e morreu ali, no meio de todos no supermercado. Que é isso? Por uma questão fútil e débil que deve ter surgido. O amor nos nossos dias é muito pior do que em Baal Peor. Muito pior. Acabou porque as pessoas não querem Torá. É isso aí. Escolhem tudo, menos um movimento em direção a Adonai, de amor a Ele. Amém. E aqueles que estão dizendo que tem, não tem. Porque não são corajosos o suficiente, nesse momento, para defender um outro. Se mantém ali, na sua. Isso significa um amor que não tem valor. Não tem valor. Diante da Torá não tem valor. Não tem valor. Quando nós olhamos o texto, pastora, é muito comum nós ouvirmos vamos dizer, na sua quase totalidade, as pessoas dizendo assim, eu sou a imagem e semelhança de Elohim. Porque a Bíblia diz que o homem foi descrito e criado como a imagem e semelhança de Elohim. Isso é fato. Mas o problema é como Elohim nos enxerga, e não como eu quero ser enxergado por alguém ou pelo próprio Elohim. Entendam. Gênesis capítulo 1, nós vamos parar no capítulo 1 e no capítulo 2 aqui, só para a gente deixar a ponte para o período da tarde. Gênesis capítulo 1, no versículo 26, no ato da criação, o homem é criado nos seguintes termos. Verso 26. Também disse Elohim, façamos o homem. No hebraico aqui está escrito Adam, o terroso, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja pela terra. Criou Elohim, pois, o homem, Adam, ele usa a raiz hebraica, Adam, a sua imagem e semelhança. A imagem de Elohim o criou, homem e mulher os criou. Ish, Ve, Ishá. Presta atenção. E Elohim os abençoou e lhes disse: sede fecundos. É a primeira ordem para o homem. A base do amor é a fecundidade. Não restrita a multiplicação biológica de filhos. Essa é a mais simplória forma de enxergar isso aqui. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Dentro da multiplicação humana esperada, o homem deveria se focar em multiplicar seres adâmicos, seres à imagem e semelhança de Elohim. Entendem porque nem Caim nem Abel dão continuidade à genealogia adâmica? Tem que vir um outro, Sete, para dar esta continuidade? Ambos decaíram da sua posição. Mas Leonardo Abel foi assassinado. Nós já aprendemos isso aqui. Ele foi pacífico demais em prol da própria vida. Ele era como a fumaça. Ele era volátil. Esse é o significado do nome Avel, Evel, em hebraico. O capítulo 2, Leomar, no verso 18, vira a página aí, o Eterno vai esmiuçar a criação do homem. Verso 18. Disse mais o Eterno Elohim: não é bom que o homem, Adam, esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ok? Aqui é o princípio do desejo de Adonai de formar a mulher. Verso 21. Então o Eterno Elohim fez cair pesado sono sobre Adam. Veja que até então, antes da mulher existir, o homem tem sua referência exclusivamente voltada para a imagem e semelhança de Elohim. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Eterno Elohim tomara ao homem, Adam, transformou-a numa Ishá e lhe a trouxe. E disse o homem a Adam: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Chamar-se-á Ishá, mulher, porquanto do homem eu, Ish, fui tomado. Por isso, deixará o homem Ish, pai e mãe, se une à sua mulher Ishá, tornando-se os dois uma só. Qual é o resultado da fusão do Ish com a Ishá? Se Adam menos a costela forma Ishá e o Ish, a somatória do Ish com a Ishá se transforma em Adam. A excelência do Éden, a unidade sólida de homem e mulher, como casal servindo diante de Adonai, torna um único ser a imagem e semelhança de Elohim. Por isso, deixa o Ish, pai e mãe, se une a Ishá, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, Ish e Ishá, estavam nus, mas não se... Muitas vezes nós olhamos isso e fazemos a referência direta à vergonha que o homem passa na era pós-pecado, traduzindo a vergonha como o ato pré e pós-pecado, pela nudez física que o homem assume para si. A nudez que o homem se envergonha após o pecado é porque a fração macho e a fração fêmea que compõem Adam sucumbiram no Éden. Ambos falharam na constituição de uma concreção que resplandeceria
a presença de Elohim em meio aos homens. Quando Yeshua vem, o texto da Brit Hadashah diz o segundo Adão. Não diz que ele é o segundo homem. Ele é o segundo Adam, a imagem e semelhança de Elohim. Se queres ver ao Pai, olhe para Adam, o segundo para mim. À tarde nós vamos dar continuidade. Agora nós vamos ter o privilégio de almoçar com David e com Fernanda, que oferecem este seu dato para nós. Shabbat Shalom a todos. Convido a todos a ficarem de pé. Amém. Yevarei Adonai veishmileha. Yae Adonai panaveleha viruneka. Issa Adonai panaveleha veasemeleha shalom. Bishen Yeshua Hamashi. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua Messias. Amém. Vamos lá? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Borei peri hagafen, Bishem Yeshua Hamashi. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira, em nome de Yeshua Messias. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav, vetzvanu al neliad e adai, Bishem Yeshua Hamashi. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste sobre o lavar das mãos, em nome de Yeshua Messias. Amém. Vamos lá? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Hamos lehem miharetz, Bishem Yeshua Hamashi. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra, em nome de Yeshua Messias. Amém. Shabbat Shalom. שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו.